Qual foi a única vez que Jesus pediu a alguém para chorar? Quem acertar vai uma viagem para a Terra Santa nadando no Oceano Atlântico. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas capítulo 23, de 28 a 31. Lucas capítulo 23, de 28 a 31. Página 1379. Lucas capítulo 1381, perdão. Voltando-se para elas, Jesus disse, Lucas 23, de 28 a 31. Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá, felizes as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Semana Santa não é para você chorar de dó por Jesus. Jesus não precisa da sua dó. Ai, bichinho, coitadinho, o que fizeram com ele? Pare de falar essa besteira. Jesus não precisa de sua dó. Jesus não precisa de sua solidariedade. Jesus quer que você, olhando para a cruz, chore, não por causa dele. Não choreis por mim. Estão cravando os olhos aqui? Por favor, vamos devagar. Todo mundo que tem a Bíblia de Jerusalém, vai comigo. Quem não tem, vai dizer em voz alta. Lucas, capítulo 23, versículo 28. Todos juntos? Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Quando a gente perde a capacidade de chorar por causa dos nossos pecados e dos pecados dos outros, a coisa está realmente grave na nossa vida. Pronto. Foi 1h02 de pregação. Extrapolei 2 minutos. Isso para um militar é horrível. Deus abençoe todos vocês e que conjuguem na vida de vocês a alegria no Senhor, Filipenses capítulo 3, versículo 1, e Filipenses capítulo 4, versículo 4, com a tristeza no Senhor, segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 10. Tristeza segundo Deus, que produz um arrependimento salutar, do qual ninguém se arrepende. Então agora vocês já entendem a frase do arcanjo em Lucas capítulo 2, versículos 10. Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Mas alegria nesses termos que eu acabei de falar. Não é alegria boba, nasceu um menino. Com devido respeito, qual é o nascimento de qualquer bebê que não provoca alegria? Nasceu a criança, um ser humano. Aquele cuidado, o resguardo, o silêncio. Aquele ser tão bonitinho mamando no peito da mãe, reclinado na caminha, enfim. Não é essa alegria do Natal não, viu? Não, senhor. É uma alegria completamente diferente. Porque é alegria no Senhor. Porque quem nasceu foi o Salvador. E aquele menino, quando crescer, vai pregar uma doutrina extremamente exigente. Uma doutrina que vai comprometer a sua vida toda. Uma doutrina que vai incluir tristeza. Alegrai-vos no Senhor, entristecei-vos no Senhor. De novo, o anúncio do anjo aos pastores. Lucas, capítulo 2,
de 8 a 14. Eu pedi para vocês memorizarem as 3 palavras-chave. Palavras-chave: alegria, salvação, paz. Vamos de novo a todas as palavras do anjo. Vamos identificar a palavra que já foi abordada e vamos acentuar a que vai ser agora objeto de nossas atenções: salvação, Salvador. E a terceira é de que trataremos à tarde. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles. E tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais. Eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Já tratamos da alegria. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador. É a segunda palavra que vamos tratar agora, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. A primeira observação a respeito da palavra Salvador, cravem os olhos no versículo 11, é que ela vem precedida de um pronome indefinido, masculino, singular. Alguém poderia perguntar por que não o Salvador? O Salvador é pronome o, definido. Se define, só tem ele. Supõe esse dentre outros, ou pelo menos esse e outro, no caso, esse e tantos outros, porque a ideia de salvação naquele tempo não era uma ideia estritamente religiosa, era também, digamos, política, já que, e aqui está o contexto da Terra Santa no tempo de Jesus, era um território ocupado pelo Império Romano, integrante do Império Romano, a província da Judéia. O Império Romano, nós sabemos, no tempo de Jesus, não havia ainda atingido a sua dimensão máxima. Parece que isso teria acontecido um pouco depois, com Marco Aurélio, não sei, Cômodo, enfim, o seu filho, o qual o imperador após Nosso Senhor, quando o Império Romano atingiu os seus limites máximos. Não me perguntem, eu precisaria pesquisar para responder com clareza. Mas no tempo de Jesus já era um império majestoso, grandioso, que envolvia praticamente tudo o que nós entendemos hoje por Europa, boa parte do que entendemos por Ásia, Turquia, Afeganistão, Irã, Iraque, etc. Península Arábica, norte da África, etc. Então, o Império Romano era dividido em províncias. O imperador se considerava o Salvador. E aqueles que desejavam libertar-se do jugo do Império Romano, sonhavam com um Salvador, com uma figura que um dia libertaria os súditos do Império desse jugo tremendo. E alguns defendiam exatamente a luta armada como forma de concretizar isso. A salvação é o nosso grupo. Os zelotas pensavam assim. Simão, não Simão Pedro, mas o outro Simão,
era integrante desse grupo. Simão, o Zelota, dizem os evangelhos, quando narram os apóstolos, e Simão, o Zelota, é citado dessa forma. Outros enxergavam na figura do Messias, o Salvador, mas Salvador político, o Salvador que viria destruir os opressores, expulsá-los, puni-los, matá-los, exterminá-los. Alguns, então, dentro do império, do mundo judaico, concebiam o Messias nessa perspectiva. Daí se entende porque Jesus, às vezes, quando queriam fazê-lo rei, se afastava de todo mundo, ia para os lugares ermos, para os desertos, porque queriam fazê-lo rei. Quando Jesus percebia que os seus milagres, que suas curas, que suas ações prodigiosas estavam despertando a admiração das pessoas, algumas se perguntavam: será que esse não é o Messias? Vamos fazê-lo rei. Aliás, temos uma prova disso, precisamente no capítulo 6 do Evangelho segundo João, quando Jesus multiplica os pães. João capítulo 6, versículo 15. João capítulo 6, versículo 15, página 1391. Houve um período da vida pública de Jesus em que alguns pensavam, ele é o Salvador. Mas vejam, não era Salvador no sentido do anjo, o sentido dado pelo anjo aos pastores no anúncio que acabamos de ver. Era um Salvador, digamos, político. João capítulo 6, versículos de 14 a 15. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Agora vem um problemão, que Jesus respondia, enfrentava de uma forma muito simples. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Também nessa mesma linha vocês entendem por que Jesus às vezes proibia as pessoas que eram objeto de sua cura para não dizer nada a ninguém. Lembram? Não diga nada a ninguém. Os cegos, os coxos, claro que nenhum deles obedecia a Jesus. E eles saíam proclamando para todo mundo. Também no tempo dos apóstolos: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Lembram do que São Pedro disse quando subiu ao templo para rezar com São João? Só que ele saiu pulando e gritando e louvando a Deus e dizendo para todo mundo, etc. A cura do cego de nascença na piscina de Betesda, o paralítico, perdão. Só que isso custou muito caro para ele, porque ele foi fruto ou sofreu impropérios no discurso ridículo e patético da parte dos opositores de Jesus, que se recusavam a reconhecer o óbvio, que ele estava curado, que ele tinha a deficiência de nascença e agora estava andando, estava caminhando. Bem, isso para ilustrar que a ideia de Salvador, no dia em que que Jesus nasceu, e portanto o dia que o anjo apareceu aos pastores, era uma ideia ambígua. Salvador tinha, como ainda hoje, conotações diversas, dependendo do contexto que essa palavra aparece. Tinha uma conotação política e religiosa que Jesus não suportava, que Jesus detestava. Até a própria ideia de Messias, e na verdade ele é Messias. Messias em hebraico
Cristo em grego. Só que o sentido que alguns judeus davam à palavra Messias tinha uma conotação política. Jesus se encarregou de dizer isso à autoridade romana que o prendeu e diante da qual ele compareceu: meu reino não é deste mundo. Se fora, meu Pai enviaria anjos para me libertar, mas o meu reino não é deste mundo. Então, um Salvador foi uma expressão exata. Um Salvador. Mas o final da frase diz muito. E eu queria voltar novamente a Lucas capítulo 2, versículo 11, para que o indefinido pronome um fosse amarrado pelo vocativo, pelo aposto, isto é, a frase que explica a frase anterior. Um Salvador, versículo 11, que é o Cristo Senhor. Aí o anjo amarra. Portanto, não é um Salvador qualquer. Não é um Salvador como o imperador romano. É um Salvador dentre tantos, só que este tem uma característica. Cristo, palavra grega que significa ungido, Messias hebraico, Cristo grego, ungido português. Então, Christos é ungido, grego. Messiá, ou Messia, o Messias, hebraico. E ungido, português. Messias, ungido, Cristo. Hebraico, português e grego. Cristo, Senhor. Senhor é um título pascal. Meu Senhor e meu Deus são as palavras que São Tomé, 8 dias depois da ressurreição de Cristo, dirige a ele quando é censurado por ter condicionado o ato de fé. Se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser a mão no seu lado, se eu não colocar o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. Toque, disse Jesus, não sejas incrédulo, mas homem de fé, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Meu Senhor e meu Deus. Senhor, portanto, é um título que a igreja primitiva atribui a nosso Senhor após a ressurreição. Então, assim a gente já pode amarrar, por assim dizer, a expressão do anjo, um Salvador, com o que vem depois, que é o Cristo Senhor. E nesse sentido, nenhum outro Salvador é o Cristo, muito menos Senhor. O título Cristo, que é judaico, nunca foi atribuído a um pagão, nunca foi atribuído ao imperador, que é um título judaico. É uma figura, os judeus até hoje esperam. Nós cremos que o Messias é Jesus, segunda pessoa de Deus, em Deus que se encarnou e virá uma segunda vez. Os judeus ainda aguardam a primeira vinda do Messias. Nós professamos que na carne ele já veio e virá um dia para julgar os vivos e os mortos. O que nós aguardamos é a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Messias. Os judeus aguardam a primeira, porque para os judeus Jesus não é Deus, Jesus não é o Messias. Bem, então, o anjo que começa a expressão de forma indefinida, define. Começa de forma indefinida para dizer que a palavra Salvador não é prerrogativa do judaísmo. É uma categoria, soter. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Soteropolitano é quem nasce em Salvador. Salvador. Soter, em grego.
Soter é uma categoria de todas as culturas, ou pelo menos de muitas no tempo de Jesus. Por isso, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Agora vamos avançar. Salvar, numa linguagem corriqueira, lembra o que para vocês? Fulano salvou Cicrano. Fulano livrou Cicrano de um perigo, de um risco, de uma tragédia, de uma desgraça, de um acidente e da morte. Fulano foi salvo. Foi salvo é uma expressão cujo sujeito supõe, insinua quase sempre uma outra pessoa. Eu fui salvo é bem diferente de eu me salvei. Eu me salvei dá a ideia de quem é o autor do verbo. O autor do verbo sou eu, se eu digo eu me salvei. Então, eu me salvei, sujeito eu. Eu fui salvo por outra pessoa, sujeito oculto, sujeito indefinido, enfim. Quem salva e de que somos salvos? Para explicar bem essa expressão do arcanjo. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos começar a nossa aventura bíblica. Porque eu vou formulando as perguntas para dificultar a vida de vocês e a Bíblia vai resolvendo tudinho. Porque uma das pedagogias é essa, é complicar, é perguntar. Lógico, quem responde já sai aqui, já vai nadando para a Terra Santa com a viagem de graça que eu prometi dar por sua conta e risco. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quem aqui é que vai falar? Quem vai falar é o arcanjo. O arcanjo que muito provavelmente era Gabriel. O mesmo que se apresentou a Nossa Senhora para a anunciação. O texto aqui não diz quem era esse anjo que apareceu em sonhos várias vezes a São José. Mas é no versículo 21 que já encontramos a primeira parte da resposta. Salvar de quê? Versículo 21, palavra do arcanjo. Página 1285. Vamos a partir do versículo 20. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Agora vem o que interessa. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aqui está já o primeiro sinal identificador do mistério do Natal, que de forma muito sutil o mundo procura esconder. Não costuma falar. Não acha conveniente explorar, citar. E se vocês encontrarem alguma mensagem de Natal fora do ambiente cristão que cite isso é uma exceção. Então vamos falar do nascimento de Jesus, mas vamos esquecer que ele é essa história de Salvador, porque é uma palavra constrangedora. Sabem por que é constrangedora para muitos? Sabem por que muitos no tempo do Natal falam de tudo? E desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Disse muita coisa, não disse nada. O que é Feliz Natal? Feliz nascimento do Salvador dos teus pecados. Versículo 21, todos juntos.
todos juntos. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aí o mundo se sente ferido. Epa! Eu não quero que se fale disso, que isso incomoda, isso irrita. Vamos deixar a mensagem do Natal bem romântica. Menininho bonitinho, árvorezinha de Natal, nada contra a árvore de Natal, por favor. Presépio. Agora essa história de salvar dos pecados, isso incomoda. A gente vive numa vida muito... Não, isso evoca a ideia de culpa. Fale disso não. Quem nasceu em Belém do Judá veio salvar-te dos teus pecados. A mensagem do Natal provoca, e deve provocar, antes de tudo, um estupor não muito diferente daquele estupor que celebramos na Páscoa, que aliás é outra festa cristã, em que em muitos ambientes se fala de tudo menos da cruz do Senhor, o preço do nosso resgate, que é o seu sangue derramado. Então, olha, nem fala de cruz, nem do túmulo vazio. Vamos botar um chocolate, que é melhor, um coelhinho de Páscoa. Coelhinho de Páscoa. Por que não Jesus ressuscitado, nossa Páscoa? Páscoa é festa judaico-cristã, mas para os judeus, para nós é a ressurreição do Salvador. Ressuscitou aquele que por nós morreu no Calvário, por causa dos nossos pecados, e ressurgiu para abrir-nos as portas do paraíso, para nos reconciliar com o Pai. O mundo se incomoda com isso, e talvez por causa disso, para vender, distorce, desvia o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo, o Salvador, o Senhor ressuscitou. Ouvir isso em certas propagandas, em certas mentalidades, em certos votos de Páscoa, me parece, é uma raridade nos tempos atuais. Nasceu-vos um Salvador, Salvador dos teus pecados. Adorar o menino e ir a Belém, sem dúvida alguma, é oneroso. Vamos a Belém, dizem os pastores, e vejamos o que aconteceu. Vamos a Belém. Ao chegarem, se ajoelharam, adoraram o menino. No caso dos magos do Oriente, eles apresentaram presentes, ouro, incenso e mirra. E o relato dos magos do Oriente, em Mateus capítulo 2, de 13 a 23, de 1 a 12, avisados em sonhos, Mateus 2, de 1 a 12, avisados em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Outro caminho. Voltaram convertidos. Eram bruxos. Agora se encontraram com Jesus. Mexiam com coisas proibidas pela Escritura, mas quando conheceram a palavra, primeiro pararam em Jerusalém para escutar dos sacerdotes que, segundo a profecia, e tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, citando Miqueias, capítulo 5, versículo 2, voltaram por outro caminho. Isto é, sua vida nunca mais foi a mesma. Não continuaram a sua vida de pecado, a sua vida de trevas, após o encontro com o menino. Talvez aqui, Mateus capítulo 2, versículo 12, Mateus 2, 12, aqui está o melhor fruto do Natal. Aqui está a maior prova de que celebrou autenticamente o Natal do Senhor. Voltaram para a sua terra
por outro caminho. Foi a Jesus, adorou Jesus, celebrou o nascimento de Jesus e, tocado por Jesus, voltou por outro caminho. O Natal, portanto, é um convite a que seja a nossa vida, o Natal seja um divisor de águas na nossa vida. Até hoje, às vésperas do Natal, eu ia por esse caminho. Mas, a partir do Natal, eu vou por outro caminho, como os magos do Oriente. Porque fui ao encontro do Salvador dos pecados. A frase do arcanjo a São José. Lembram disso? Salvador. Nasceu-vos um Salvador. Celebraram o Natal achando que Jesus não me salva de nada porque eu já estou salvo? Isso não é celebração do Natal. A celebração do Natal te convida, pelas palavras do arcanjo, a São José. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Salvará o seu povo de seus pecados. É óbvio que o tempo do Natal, a celebração do Natal, exigem de mim confissão dos meus pecados. Porque eu celebro, eu aguardo, eu vou comemorar o nascimento do meu Salvador. Salvador dos meus pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo é Salvador também de todo o mal. E aqui a gente vai para o último pedido do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Se bem que o primeiro sentido da palavra mal no último pedido do Pai Nosso é o demônio, é o maligno. Assim entendem quase unanimemente todos os padres da igreja. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. É São Paulo no fim de sua vida. Nós sabemos que a segunda a Timóteo é a última carta do apóstolo, que escreveu-a em Roma, prisioneiro pela segunda vez, na capital do império. A primeira vez foi uma prisão domiciliar, digamos assim. Assim narra o último capítulo dos Atos dos Apóstolos. São Paulo ficou numa casa alugada, com um guarda vigiando-o, mas ele podia receber as pessoas em casa. Os judeus iam até ele, ele ficou aguardando o julgamento do imperador. Parece que ele foi absolvido e depois voltou para fazer suas viagens apostólicas, missionárias, narradas nos Atos dos Apóstolos. Mas a segunda prisão já foi muito sofrida, já idoso, e prisão que vai culminar na sua morte. Estamos no ano 66 ou 67 da era cristã. E ele, poucos meses antes de morrer, escreve essa carta que é o seu testamento espiritual. A frase que nos interessa é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. O Senhor me salvará de todo mal. Existe uma salvação, digamos assim, soteriológica. O Senhor me salva do demônio, o Senhor me salva do poder das trevas, o Senhor me salva da minha condição de condenado, o Senhor me livra das mãos do sequestrador, e nesse sentido Jesus é redentor. Redentor significa aquele que resgata o sequestrado da mão do sequestrador. Em hebraico, Goel, aquele membro da família, do clã, da tribo. Às vezes era o patriarca, o chefe, o pai de família, ou se ele não podia, mandava seu delegado para dialogar a libertação de alguém da tribo que fora sequestrado. Jesus é o nosso Goel, Jesus é o nosso Redentor, porque diante da nossa condição de escravidão do poder das trevas, Jesus nos tira do poder de Satanás pelo seu sangue precioso. Fostes comprados por um alto preço, diz o apóstolo Paulo na 1 Coríntios capítulo 6. O preço do nosso resgate é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz com que
nós saiamos do poder de Satanás, que não tem mais nenhum poder sobre nós. Antes pertencíamos a ele, era escravos dele, agora pertencemos a Cristo. Portanto, salvador de todo o mal. Salvador também, obviamente, quando ele julga que isso é oportuno, salvador dos momentos infortúnios, das dificuldades, das tribulações, dos perigos contra a nossa alma e contra o nosso corpo, perigo das más companhias, das más pessoas, dos malvados, dos que querem a nossa ruína, dos que querem a nossa desgraça, dos males físicos também. O Senhor me salvará de todo o mal. Todas essas salvações, porém, são decorrentes e secundárias em comparação com a salvação da minha alma, com a salvação eterna, com a salvação, a libertação do poder de Satanás, do poder do pecado, da vida de trevas. Aqui eu vivia subordinado, escravo, dependente, até os tempos atuais, até hoje, quando fiz uma experiência autêntica do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Título bonito, já usado pelos apóstolos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras, aliás, usadas pelos anjos. A São José, o anjo diz, salvará dos teus pecados, dos seus pecados. Salvará os homens dos seus pecados. E o arcanjo para os pastores, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Título caracterizante do Natal. Título que não pode ser esquecido quando o assunto é Natal. Nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Mas o Senhor Jesus também veio nos salvar da morte. Ah, Dom José, essa eu quero que o senhor explique. Como é que ele veio salvar da morte, se todos nós vamos morrer? Como é que Jesus salvou da morte meu bisavô, se ele morreu? Como é que Jesus salvou da morte alguma pessoa da minha família, um amigo meu que morreu de Covid-19, como meu pai morreu no dia 2 de maio desse ano, dessa maldita doença.